Muito bem, pessoal, essa é a nossa terceira aula sobre o assunto de estatística, tá? Nossa aula de número 3. E a gente vai continuar estudando e analisando os gráficos, tá? A representação gráfica das pesquisas, tá? Então, a gente viu na aula passada o gráfico de linhas, certo? E de barras. Aí, que outros gráficos a gente tem aqui? A gente chegou a comentar, né? De pizza? Pizza também, mas a gente chama ele gráfico de setores. E esse aqui, o que parece para vocês? De coluna? Ele não é de coluna. É um histograma que falou? É um histograma, muito bem, quem lembra? Então, as barras, elas são juntinhas, tá? E a gente também traça uma linha com as médias desses valores e a gente forma um polígono, tá? A gente chama de polígono do histograma. A gente vai ver um pouquinho hoje sobre esses dois tipos de gráficos. Então, na aula anterior, né, gráfico de segmentos, fizemos esse exemplo aqui, e o gráfico de barras, certo? Vocês fizeram algumas atividades, me enviaram. Então, hoje a gente vai ver o gráfico de setores, que a Kailane chamou de gráfico de pizza, né? Porque ele é um círculo e a gente tira as fatias, como se fosse uma pizza. Por isso que ele também é conhecido por pizza. Tá? Então, vamos observar esse exemplo aqui, ó. Em um shopping center, há 3 salas de cinema. E o número de espectadores em cada uma delas, num determinado dia da semana, foi 300 na sala A, 200 na sala B e 500 na sala C. Bom, essa tabela aqui vocês já aprenderam a construir, né? Vocês já fizeram algumas atividades, eu fiz com vocês aqui em alguns slides. Então, a gente tem 3 salas. Então, na minha primeira coluna aqui, sala A, sala B e sala C. A frequência absoluta é o número total em cada sala, né? E a minha frequência relativa é o total. Eu não coloquei aqui, poderia ter colocado mais uma linha com o total, né? Nas nossas outras tabelas a gente fez assim. Nesse aqui não tem necessidade, porque como que eu descubro a frequência relativa? Quem lembra? É a frequência absoluta em relação ao total, os 1000 que eu tenho aqui, tá? Então, a frequência relativa eu posso representar tanto por fração, por número decimal e por porcentagem. Lembram? Então, agora nesse exemplo aqui, ó, como que eu poderia construir, como que ficaria o meu gráfico de setores? Observem. Então, sala A, sala B e sala C. Observem aqui, o 50% é mais simples, né? É só eu partir a minha circunferência ao meio, eu tenho 50%. Agora, como que eu poderia construir o restante? Bom, a gente já sabe que ali o A é 30%, porque a gente já sabe construir a tabela de frequência relativa. Só que como que eu vou calcular essa inclinação, esse ângulo do meu gráfico, tá? É isso que a gente vai ver agora. Então, eu coloquei aqui 2 itens, assim, para a gente entender um pouco melhor esse gráfico de setores, né? Em cada gráfico, todo o círculo são 1000 espectadores. Concordam, né? E esses 1000, eles equivalem a 100% dos espectadores, certo? Só que na construção desse gráfico, eu tenho que determinar esse ângulo aqui. Na circunferência total, quantos graus eu tenho? 360, né? A volta toda aqui desse centro dessa circunferência. Então, eu sei que o ângulo formado aqui no 50% é 180, porque é justamente a metade. Mas aí agora, como que eu vou saber qual o ângulo que eu tenho formado aqui nesse 30% e nesse 20%? No caso, 30%, 300, 200 e 500, tá? Então, trouxe aqui para vocês como calcular isso. Eu vou fazer uma proporção, tá? Ou, como vocês gostam de fazer também, pode ser uma regra de 3, né? Monta a regra de 3 e depois chega nessa proporção. Também funciona, tá? Então, eu tenho aqui que 300 espectadores, 300 para 1000, né? Igual a x para 360 graus. Monto a proporção, resolvo, encontro o ângulo correspondente, que é 108 graus. Bom, então aqui eu percebo, eu consigo visualizar que isso aqui é mais de 90 graus, certo? Isso vocês concordam comigo, que um ângulo de 90 graus seria
25%, que é 1/4 da minha circunferência. Então, aqui, eu tenho um ângulo de 108 graus, certo? %, resolvendo a proporção. Coloquei aqui mais 3 exemplos de gráfico de setores, tá? Por exemplo, leitores de um jornal avaliam a manchete do dia anterior. Fontes de energia utilizadas no Japão. Ó, aí eles sempre aqui separaram por cores, né? Vocês percebam que esse aqui, quanto mais colorido, melhor de visualizar, né? Esse aqui que tá em tons de verde, já não ficou tão visível. Frequências de acesso à internet. Pesquisa com 8.561 entrevistas de pessoas com 10 anos ou mais em 11 regiões metropolitanas do Brasil. Claro, esses gráficos de setores, eles já estão prontos, né? Antes disso, houve uma pesquisa, os dados foram tabulados e da tabela vieram para cá, tá? Aí uma atividade aqui, para a gente pensar um pouquinho. Começar com vocês, né? E depois vocês terminam. Pensar um pouquinho nessa atividade. O que está dizendo aqui? O que está pedindo? Em uma eleição, concorreram os candidatos A, B e C. E, apurada a primeira urna, os votos foram os seguintes. Candidato A, 50 votos. Candidato B, 80 votos. Candidato C, 60 votos. Brancos e nulos, 10 votos. A partir desses dados, construa a tabela de frequências dessa variável. Letra B, o gráfico de barras relacionando os valores da variável com as respectivas frequências absolutas. E o gráfico de setores relacionando os valores da variável com suas porcentagens. Bom, eu vou ajudar vocês aqui na letra A, tá? Na primeira construção. Então, a gente vai inserir uma tabela de frequências. Como que eu vou montar? Quem lembra? Professora, uma dúvida aqui. Essa questão que eu estou fazendo agora, que eu não estava prestando atenção, ela vai se pedir para enviar ou não? Sim, todas as atividades dos slides das aulas, vocês me enviam depois da aula. Ah, então vou já começar a fazer abrir aqui no Drive uma tabela, então. Então, desde a primeira aula, a minha sugestão é que vocês já abram um caderno ou o computador e já vão fazendo, porque aí vocês já têm o começo das tarefas, entendeu? Sim. É que eu não tinha prestado atenção, obrigado. Aí não fica tão difícil depois para continuar, tá? Uhum. Não consigo ser. Bom, então temos aqui candidato. Temos aqui frequência absoluta e frequência relativa. Vamos inserir uma caixa de texto. Então, essa aqui é a letra A, né, a tabela de frequências desse problema de número 16, dessa atividade. Então, quais são? O que eu vou colocar aqui nessa primeira coluna, tá? As opções de candidatos. Candidatos. Quais são as opções de candidatos? A, B e C. A, B e C. E também tem uma outra opção ali. Brancos e nulos. Isso, A, B, C. Brancos e nulos. E o total. Bom, frequência absoluta aqui para os votos do candidato A. 50. 50. Do candidato B. 80. Do C. 60. 60. E do brancos e nulos. 10. E o total? 108, 190, 200, né? Concordam comigo? Bom, frequência relativa. Como que eu calculo a frequência relativa? A frequência relativa é a frequência absoluta sobre o total. Então, 50 para 200 equivale a
25%. Agora o B e o C. Então, vocês estão vendo que é toda uma continuação, né? Lá na primeira aula, agora a gente está aqui de novo nessa tabela, porque ela é o primeiro passo para depois a gente construir os gráficos, tá? Ok, isso foi o que encontrei online. Por favor, veja na tela. O celular falando comigo no meio do... Deu. E aí, pessoal? Quantos por cento aqui? Eu vou 40. colocar 40, muito obrigada. 25, então, aqui. 40. 30. 30. E 5%? 5%. E 100%, que é o total, né? Bom, dito isso, agora nós temos na letra B a construção do gráfico de barras, que é o nosso gráfico da aula passada, não é o nosso gráfico de hoje, tá? Mas eu vou começar com vocês o nosso gráfico, a letra C, tá? Eu acho que é a mais complexa para vocês fazerem agora. Ah, não consigo apagar aqui. A professora tá pedindo para entrar no grupo. Ah, tá. Certo. Então, agora, em vez da tabela de frequências, que era a letra A, agora a letra C, o que que vocês precisam fazer? O gráfico de setores, né? E o que que a gente precisa para a construção desse gráfico de setores? Pegar as porcentagens. Para o gráfico de setores. Pegar o quê? As porcentagens? As frequências relativas? Isso aí também. Então, para calcular. Só que além da porcentagem, o que que eu tenho? O que que eu preciso aqui? O ângulo, né? O ângulo formado dentro da circunferência. A circunferência toda tem os 360 graus. Lembrando aqui, ó, só para... Então, aqui, ó, essas porcentagens eu já tenho na divisão. Confere? Eu só preciso saber qual é o ângulo formado. Eu vou usar essa regra aqui, ó. Então, vamos colocar aqui certinho como calcular os ângulos, que a porcentagem já está pronta, né? Então, para calcular os ângulos, centrais relativos a cada setor, vamos aplicar a frequência relativa percentual respectiva a 360 graus. Como que a gente vai fazer isso? Então, candidato A é quantos por cento? Vocês que anotaram aí que estão... 25%, professora. 25%. De quanto? 360 graus. Como é que fica isso? 25% de 360 graus é quantos graus? Essa é fácil, né? Porque pensem só, 25% é 1/4 da minha circunferência. Isso dá um ângulo reto. Quanto é um ângulo reto? 90? 90. Então, essa é fácil porque eu sei que 1/4 da minha circunferência é 90 graus. Se eu tenho uma circunferência, né, a metade dela é 180 e a metade da metade, que é 1/4, é 90, certo? Perceberam isso? Agora vamos lá, candidato B. Quantos por cento? 40. Então, 40% B, 360, que é a minha circunferência, né, do meu gráfico.
Quanto que é 40% de 360? Aí tem que fazer a conta. Minutinho aí para vocês pensarem. Já vou colocar aqui, candidato C. Aqui deu 30%, né? Isso. E brancos e nulos. E aí, 40% de 360, encontraram? Fiz a conta aqui, deu 100 e... Quanto que é 10%, pessoal? 10% é 36, né? 36 vezes 4 dá quanto? É 144? Muito obrigada. Então, 30% de 360, 100 e... 10% é 36, 30% é 108. Obrigada. 5%, 18, certo? E aí, agora, o que vocês vão fazer, então? Vão construir, vão fazer uma circunferência e vão medir esses graus no caderno de vocês, né? Com um transferidor. Eu não tenho aqui, mas eu posso mandar um vídeo para vocês de como fazer isso com papel, tá? Mas, se vocês souberem utilizar algum aplicativo ou algum software que faça essa construção e essa divisão pelos graus, pode ser. O que vocês também podem fazer é jogar essa tabela no Excel e pedir um gráfico de setores, tá? E aí vocês têm o gráfico pronto. Também podem fazer isso. Só que é importante que vocês saibam como construir também os graus de cada porcentagem, tá? Então, agora vocês já sabem como construir, tá tudo certo. Beleza? Então, vocês têm essas opções aí para construírem esse gráfico de setores. Aí tem mais uma questão aqui. Aqui até vou tirar, vamos colocar para cá esse aqui. Luísa é muito organizada e, para mostrar quanto tempo gasta com suas atividades, construiu um gráfico de setores. Observe o gráfico e responda. Quantas horas por dia Luísa estuda em casa? É só olhar para o gráfico e responder, pessoal. 15%? Mas tem que fazer a conta, não tem pra ver quantas horas dá. Isso, mas tu já tem como fazer, né? Então, é 15% de 24 horas, certo? Aí, que porcentagem do dia ela gasta para dormir? E aí, vocês vão fazer 100% menos 15%, menos 10%, menos 25%, menos 20%. Quanto que sobra para ela dormir ali? Muito fácil, né? Essa questão aqui. Pergunta nesse ponto de interrogação aqui. Quantos por cento é? Quanto tempo quantos por cento das suas 24 horas ela utiliza para dormir? 30%. 30%. Isso aí, tá? Depois, na sequência, vocês construam um gráfico de barras correspondente, certo?
Agora vamos para o nosso quarto e último modelo de gráfico, tá? Esse modelo, ele é mais utilizado quando a gente se refere a intervalos, tá? A gente construiu também algumas tabelas por intervalos, né? Aqui, no caso, a gente está considerando a variável altura, em centímetros, dos alunos de uma classe, tá? Elas estão agrupadas em 5 intervalos, ou 5 classes, certo? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tenho 5 intervalos, certo? Frequência absoluta e frequência relativa, certo? E aí, o histograma, ele é muito utilizado nesse tipo de tabela, nesse tipo de variável, onde a gente separa por classes. Aí, eu coloquei aqui 2 histogramas, tá? 2 exemplos de histogramas, tá? Esse aqui, histogramas com as classes relacionadas a frequências absolutas, e esse aqui com as classes relacionadas às frequências relativas, porcentagem. Então, o meu intervalo tá aqui, ó, 140 a 150. Observem aqui no gráfico, ó. Estão vendo? Começa aqui no 140 e vai até o 150. Então, aqui eu tenho um intervalo. Perceberam? Aqui eu tenho outro intervalo. E aqui eu tenho a frequência absoluta. Então, de 150 a 160, a minha frequência absoluta é 10. Então, o correspondente aqui, ó, no eixo Y, é o 10. Então, de 140 a 150, qual é a minha frequência absoluta? 6. Só que aqui, esse gráfico aqui é diferente, porque esse gráfico aqui, a relação é a porcentagem, né? A frequência relativa. Então, o intervalo de 140 a 150 é 15%. Nesse aqui da frequência absoluta é 6, tá? Estão percebendo a diferença? E como se constrói esse gráfico? Como que ele apresenta os dados? Então, ele é mais utilizado para esse tipo de pesquisa, onde a gente separa em classes, a gente agrupa as informações da variável em classes ou intervalos, certo? Beleza? Professora, se eu colocar no Excel bem assim como tá a tabela e botar para gerar um gráfico, ele vai gerar assim direitinho? Então, se daqui aparecendo? Vai gerar. Só que aí no Excel, tu precisa só 2 colunas, entendeu? Se tu colocar 3, aí já não tem como. Então, tu vai colocar, por exemplo, altura e frequência absoluta. E aí, tu pede um histograma. Ou tu coloca toda essa tabela, por exemplo, e seleciona só essas duas, entendeu? Primeira e segunda coluna. Depois, tu seleciona a altura com a frequência relativa, daí ele te apresenta esse aqui. E aqui é a mesma coisa. Esse aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa. Se tu colocar A, B e C, 300, 200 e 500, ele vai te dar esse gráfico de setores também. Só que daí tu tem que solicitar o tipo de gráfico, né? Histograma. Daí eu coloquei aqui esse polígono. Olhem só o que acontece. Eu vou considerar um ponto como sendo a média, tá? Então, entre 140 e 150, eu tenho 145. Aí, o correspondente é 15, né? Aqui na minha tabela, estão vendo? Da porcentagem. 15%, né? O correspondente aqui. E aí, eu posso formar um polígono do histograma. Ponta, eu vou ligar, eu tenho segmentos de retas aqui. Estão vendo? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos de retas que formam um polígono. Essa questão de cálculo de áreas, isso é muito utilizado na física também. Fenômenos físicos, né? Como um todo. Certo? Terminado o nosso histograma aqui. Eu coloquei mais um exemplo aqui para vocês. Bom, atividade de número 18. Fazendo o levantamento dos salários dos 20 funcionários de um escritório, foram obtidos os seguintes valores em reais. 650, 800, 720, 620, 700, 750, até 690, certo? Aí, a partir desses dados, construa tabela de frequência com 5 classes, e o histograma correspondente relacionando faixa salarial e frequência absoluta. Bom,
Qual é a primeira característica que vocês podem observar aí, nesse problema? Que eu não tenho como fazer uma linha para cada valor, né? Então, eu vou agrupar esses valores em classes ou intervalos, certo? Aí, para uma frequência com 5 classes, bom, quem lembra como que eu vou montar essa tabela? Pega o menor valor e o maior. Isso aí. Então, eu calculo, vou colocar aqui primeiro. Então, o primeiro passo aqui, vou colocar primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Amplitude total. Como que eu calculo a amplitude total? A Kailane já falou ali. Agora não consigo. Vai diminuir o menor pelo maior, menor valor pelo maior. Amplitude total. Qual é o maior valor encontrado? 780. Não, 846. É 846, isso mesmo. Menos o menor valor, 600, né? Aonde isso? Não tem 600 ali? Tem aqui, bem à esquerda aqui, ó. Ah, tá. Achei que era. Tá. E essa diferença, e o resto da turma tá aí? Estão aí também? Professor, Eu tô. essa aí que eu tô fazendo agora é a letra A, né? É a letra A, aham. Ah, É tá, pra só pra me calcular marcar aqui na minha tabela. tabela. Não, tranquilo, tranquilo. Então, para calcular a amplitude total, eu vou pegar o maior valor, subtrair o menor valor e vou encontrar a amplitude. Aqui, 246, isso? Isso. Agora eu vou calcular a amplitude de cada classe. Como que eu calculo a amplitude de cada classe? Eu divido a amplitude total pelo número de classes. O 246, ele é divisível por 5? Não. Então, qual é o valor maior que 246 que é conveniente para mim fazer essa divisão? 245, eu acho, né? Pois é, mas aí eu não posso tirar ninguém da pesquisa, entendeu? Então, eu tenho que colocar um valor para mais. 250? 250. Dividido Por 5. igual a 50. Isso aí. Bom, agora vou construir a tabela, tá? Então, eu tenho na primeira linha, eu vou colocar o salário, frequência absoluta, frequência relativa. Aí, eu vou colocar as classes, 1, 2, 3, 4, 5, e o total. E 3 colunas. Muito bem. O que vem nessa primeira coluna, então? Do que nós estamos falando aqui no problema? Salário, né? Eu tava falando, só que tava com o microfone desligado. Ah, tá. Tá difícil ali, não consigo. Bom. Quais são as opções, então? Qual o menor valor é 600?
Aí o intervalo fechado, tá? Tem que ter uma barrinha aqui, até 650. 650. Segundo, vai de 650 até 700. 700. Tá? No caso aqui, pessoal, o 700 ele não entra, tá? E o 650 entra na segunda classe. De 700 750. a 800 e, por fim, 800 até 850. Total. Qual é o total aqui? Vinte, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 20, certo? E aqui tem que fechar 100%. Então, deixa eu colocar aqui frequência absoluta, frequência relativa. Vão me dizendo aí, vão contando quantos tem aqui na frequência absoluta e na frequência e a porcentagem da frequência relativa, enquanto eu tento formatar esse. E aí, pessoal, qual é a frequência absoluta no intervalo de 600 a 650? Lembrando que o 650 não entra, tá? 4, professora. 4, isso aí. Então, aqui, ó, um conta lá de 800 a 850, outro conta aqui, cada um conta um. Dividam aí no bate-papo. Eu vou contar tal classe, tal intervalo. O primeiro não é 3, professora. É que pare que eu perdi. Bem, 600, deixa eu ver, deixa eu contar. 640, 1, 630, 2, 603 e 620, 4, tá? 4, tá certo? O segundo é 5? O segundo é 5, isso aí. O próximo é 5? Aí, 5 e 1. na verdade, aqui não entra o 800, entendeu? Acho que foi. Então, aqui é 4 E 2. e 2. Agora, 4 sobre 20 dá quantos por cento? 20%? 20%, muito bem. Então, afiadas aí as moças da classe. 5 sobre 20. 25. 5 vinteavos. Mesma coisa, né? Aqui é a mesma coisa que lá em cima. E 2 vinteavos, ou também subtraindo aqui, o que nos resta é
10% para fechar os 100%. Bom, agora que nós temos a tabela pronta, a gente vai fazer um gráfico tal qual esse aqui, ó. Tá? É o da frequência absoluta que ele pede, vamos ver aqui. O histograma correspondente relacionando a faixa salarial e a frequência absoluta. Então, é essa coluna aqui com essa aqui. É esse primeiro gráfico aqui. É no estilo desse aqui, ó. Então, nós temos uma tabela e assim é a construção do gráfico. É assim que vocês vão fazer, tá? E me mandarem, certo? Bom, pessoal, por hoje era isso. Então, lembrando aqui que eu sempre coloco no final do slide de onde eu tiro os exemplos e os exercícios, certo? Por hoje é isso. Um abraço, boa tarde e até quinta-feira às 15 horas. Daí eu mando uns minutinhos antes para vocês, já vou salvar em PDF agora essa nossa aula de hoje, eu já vou encaminhar no SIGA. Certo? Tchau, professora. Tchau, profe. Tchau, pessoal. Tchau, até mais. Tchau, professor.